Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula do componente Movimento em Ação relacionado à Educação Física. Isso mesmo. Então, nós estamos observando aí dentro das nossas aulas, práticas relacionadas ao elemento da ginástica, Então, a gente vem vendo aí alguns tipos de ginástica, quais os benefícios que essa ginástica vem proporcionando para a nossa vida, E aí, hoje a gente vai trabalhar mais um tema da ginástica, um tema bastante interessante e legal, que seria o tema da ginástica para todos. Isso mesmo. Nossa aula de hoje, ela está aí bem interessante em relação a esse tema de uma ginástica que é realmente para todos de forma geral. E aí a gente vai entender o que é essa ginástica para todos, como essa ginástica ela foi pensada, como ela se desenvolve, E a gente vai observar como é que a gente também pode realizar essa ginástica para todos em casa, tá certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, primeiro a gente vai conceituar, o que seria essa ginástica para todos, para que a gente entenda como é esse tipo de ginástica e a gente saber do que a gente está aí falando, não é verdade? Então, a ginástica para todos, ou conhecida como GPT, é uma modalidade abrangente, fundamentada nas atividades ginásticas, valendo-se ainda de vários tipos de manifestações, tais como danças, expressões folclóricas, expressas através de atividades livres, criativas e de inclusão. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A ginástica para todos, ela vai ser uma ginástica que vai proporcionar o quê? Ela vai juntar diversas formas de manifestação da educação física, também das artes, e essa ginástica para todos, ela vai proporcionar principalmente algumas coisas, inclusive a inclusão das pessoas na realização dessas ginásticas, certo? Além disso, é uma ginástica que vai buscar dentro da sua prática a difusão das manifestações folclóricas e da cultura dos povos, certo? Então, para que a gente entenda que essa ginástica é uma ginástica realmente abrangente para todas as pessoas, certo? Além disso, é uma ginástica que tem uma preocupação principalmente com a transmissão da cultura, certo? Então, quais são as movimentações ginásticas que estão presentes na ginástica para todos? Então, na ginástica para todos, a gente vai trabalhar tanto com as ginásticas competitivas e não competitivas, porque a gente vai pegar um pouquinho de cada uma. Então, essa modalidade, ela abrange as atividades ginásticas como a aeróbica, trampolim, a ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica acrobática. E então, de cada ginástica, vou pegar um pouquinho e a gente vai criar um modelo ginástico conhecido como ginástica para todos. Então, a ginástica que vai proporcionar isso, Uma atividade lúdica, mas é uma atividade em que a gente vai estar trabalhando diversas manifestações. Essa ginástica ela vai estar trabalhando também com o quê? Vai estar trabalhando com vários tipos de manifestações como danças, expressões folclóricas e jogos. Então, essas atividades, a gente vai entender que podemos usufruir delas para a formação das coreografias de ginástica para todo. Então, danças. Quais seriam as danças que a gente poderia estar utilizando aí na ginástica para todos? Lembrar que tem que ser partindo do contexto regional, do contexto que a gente está inserido, certo? Então, a gente pode utilizar uma ciranda, a gente pode utilizar um frevo, um maracatu, Pode utilizar um forró, um coco, E os jogos? Quais são os jogos que a gente pode estar utilizando? A gente pode estar utilizando principalmente as brincadeiras de roda, Onde a gente faz menção às atividades circulares, certo? Então, é aquela atividade também que a gente consegue unir as pessoas para a realização dos movimentos. E as expressões folclóricas são aquelas, como a gente já falou, ligadas às danças, Trazendo ênfase às questões relacionadas às festividades do ano. Então, a gente pode ir trabalhando a ginástica para todos na temática do São João,
ou a gente pode estar trabalhando na temática do carnaval, né? Então, sempre vai ter essa relação aí na construção dos movimentos relacionados à ginástica para todos. Então, a ginástica para todos busca desenvolver movimentos expressos através de atividades livres e criativas. Então, é uma ginástica, já que é um trabalho em grupo, um trabalho em conjunto. Nós vamos buscar principalmente desenvolver o quê na realização dessa ginástica? A criatividade e os movimentos livres. Então, a gente vai estar aí possibilitando diversas formas de representação dos exercícios ginásticos, certo? Dentro das especificidades da expressão corporal, certo? Outra coisa, ela objetiva promover o lazer saudável, proporcionando bem-estar físico. Então, além de ser uma ginástica que pode ser apresentada para as pessoas, ela também é uma forma de expressão corporal, mas é uma forma de lazer. Essa ginástica ela é uma forma de recreação para as pessoas que praticam. E ela vai trazer também um bem-estar físico. Mas é só bem-estar físico? Não. Se é uma prática que busca o prazer pela sua realização, ela também vai trazer um bem-estar mental, certo? Outra coisa, ela vai estar proporcionando uma maior interação social entre as pessoas. Como assim, professor? É uma atividade em grupo? É uma atividade em que eu tenho um espaço também para ajudar na criação? Sim. Então, é uma atividade que vai proporcionar uma interação social maior e um bem-estar social por estar convivendo com outras pessoas. Outra coisa, favorecendo a performance coletiva, respeitando as individualidades e a busca da autossuperação. Vamos entender isso. Ela busca essa performance coletiva porque o movimento não depende só de mim. O movimento vai depender de outras pessoas que estão realizando comigo. Então, para que a gente destaque isso, que é pensar sempre no coletivo. Outra questão é respeitar as individualidades na ginástica para todos. Porque cada um tem um tempo de realização do movimento. Tem pessoas que conseguem fazer alguns exercícios, outras não. Tem pessoas que sabem dançar, outras não. Então, a gente tem que respeitar todos. Não é para todos, então a gente tem que respeitar também os limites de todo mundo. Proporcionar algo que seja comum para todos. E a busca de autossuperação. Então, é o esforço de superar-se. Então, é eu me colocar nessa prática como uma forma de se superar também dos padrões que são colocados sobre nós. Então, é uma prática que busca a superação das pessoas na realização dos movimentos. Às vezes a gente pode ter um coleguinha da gente que, mas eu não sei dançar, mas eu não sei fazer esse exercício da ginástica, eu não sei saltar, né? Então, aí todos nós juntos vamos buscar o quê? Favorecer movimentos que todo mundo consiga realizar. Mas também a gente tem que respeitar também a individualidade, também daqueles que conseguem fazer, né? E a gente pode se apropriar de alguns movimentos daquele que, no momento da confecção aí da coreografia de ginástica para todos, utilizar aquele movimento que o coleguinha sabe fazer para ilustrar mais ainda a nossa criação, certo? Outra coisa, vale ainda ressaltar que a ginástica para todos não possui nenhum tipo de limitação para sua prática, seja quando as possibilidades de execução, gênero ou idade. Então, não existe algo que limite o processo de criação na ginástica para todos. Então, todo mundo tem esse objetivo aí, de criar algo para deixar cada vez mais brilhante a coreografia de ginástica para todos. E aí a gente observa que não tem essa questão de exclusão, independente de gênero, de idade, né, de execução e possibilidades de movimentos que podem ser realizados. Quanto à utilização de elementos materiais, musicais e coreográficos, observa a preocupação de apresentar aspectos da cultura nacional sempre sem fins competitivos, porque a ginástica para todos ela não é competitiva. E quando a gente vai pensar na vestimenta, a gente vai pensar na música, a gente vai pensar nos movimentos que vão ser realizados, vai ter sempre essa questão da ênfase da nossa cultura nacional ou a cultura mesmo regional, porque é algo que tem que nos identificar. Então, vê que legal. É uma ginástica, gente, que ela tem
essa questão de trazer essa sensibilidade nossa, da gente se sentir feliz em realizar, da gente se sentir um ser criativo na execução dos movimentos, né? E nas sequências que vão sendo postas à ginástica para todos. E a gente pensar isso, né? Que eu vou estar sendo parte integrante de um grupo. Vê que bonito. Então, a gente, dentro dessa questão de conjunto, de grupo, é uma ginástica, que a gente vai estar se sentindo pertencente a um grupo. Ah, professor, mas essa ginástica eu posso fazer onde? Na escola, em casa, né? Nas praças, nos clubes, nas praias. O importante é a gente ter o nosso objetivo de realização dela, ok? E quem pode praticar, eu já falei que é para todos. Então a gente coloca aí, ó, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Por quê? É aquela questão. Todos participam, mas a gente tem que ver quais são os movimentos que eu vou executar, quais são as músicas que eu vou utilizar, quais são as danças que eu vou utilizar, né? Porque todo mundo tem que se sentir parte integrante do processo de construção, tá bom? Então, quais são os principais objetivos da ginástica para todos, certo? A gente vem falando aí bastante coisa legal em relação à ginástica para todos, mas aí a gente é bom entender quais são os seus principais objetivos. Então vamos lá. Primeiro, oportunizar a participação do maior número de pessoas em atividade física de lazer. Então, quanto mais pessoas participando, melhor. E essa ginástica para todos, ela é uma possibilidade da gente agregar a pessoa aquilo que ela mais gosta. Então a gente inicia colocando coisas que todo mundo consiga realizar, certo? Integrar várias possibilidades de manifestações corporais às atividades gínicas. Então, não é só o exercício ginástico, como a gente viu nas ginásticas passadas. A gente vai utilizar os movimentos da ginástica? Vai, mas a gente tem que colocar outras possibilidades de movimentação do corpo, certo? E oportunizar a autossuperação entre os participantes. Então, aquela questão do esforço de superação de cada um para a realização das possibilidades de exercícios ginásticos. Ainda sobre os objetivos, ela busca manter e desenvolver o bem-estar físico e mental, certo? Então, é uma prática que está ligando corpo e mente. Eu até colocaria mais uma coisa, corpo, mente e sentimento, porque é algo que vem de dentro para fora. Então, essa questão de se expressar, né? Promover uma melhor compreensão entre os indivíduos e os povos em geral. Então, é eu entender, certo? Quem eu sou, quem é o meu colega e quem é o grupo que eu estou inserido. Então, essa ginástica, ela traz isso também. A gente entender a nossa realidade, entender quem somos nós, né? Quais são os movimentos que nós realizamos, como é a cultura do meu colega que vem participar comigo, né? Então tem todo esse trabalho que a gente pode estar fazendo junto. Oportunizar a valorização do trabalho coletivo, sem deixar de valorizar a individualidade. Então, tem a questão do coletivo que a gente falou, tem, mas também lembrar que a individualidade também de cada um se faz presente para a execução desses movimentos. E desenvolver a cultura através das manifestações folclóricas. Então, é aquilo, né, gente? A gente trazer sempre o resgate e a menção à herança que foi nos deixada, né, pelos povos anteriores. Então, pensar que as manifestações folclóricas são algo que é fruto de uma construção deixada para todos nós. Então, acrescentar sempre isso. A gente vai se exercitar, vamos. Mas a gente vai usar aqui música. Não as músicas atuais, mas vamos utilizar as músicas folclóricas, né? A gente vai conhecer quais são as danças folclóricas, quais são as músicas que fazem menção, quais são as cantigas que a gente pode estar utilizando, ok? E como toda atividade física, a ginástica para todos, ela também nos proporciona e nos potencializa a ter uma melhoria. Então, ela traz benefícios. E quais são esses benefícios? Melhora a disposição, então as pessoas vão se tornar pessoas mais dispostas, porque é algo que é motivante e alegre, então elas vão se sentir à vontade para ir várias vezes se exercitar. Sensação de relaxamento, né? Então, logo depois, assim, durante a apresentação, ou durante os ensaios, ou durante as sequências que a gente vai fazendo, a gente vai sentir uma sensação aí de relaxamento do nosso corpo. A nossa saúde mental vai melhorar cada vez mais, certo?
Outra coisa, melhora a nossa autoestima, porque se eu me sinto parte integrante de um grupo, se eu consigo criar algo, né, levar minhas ideias também, então a minha autoestima vai aumentando, porque todo mundo vai aceitando as ideias para chegar num comum acordo. Melhora a expressividade, então cada vez mais a gente vai se expressando. Então a gente aí em casa, ó, a gente pode estar utilizando o sentimento aí da ginástica geral, da ginástica para todos, e a gente pode estar sempre aí se exercitando para cada vez mais a gente melhorar a nossa forma de se expressar. E também buscam a maior interação em grupo, né? O tempo todo a gente vem ressaltando isso. Trabalhar em grupo. Ah, professor, mas eu ainda não estou eu não estou na escola ainda, eu estou em casa. Sim, mas a nossa família também não é um grupo que a gente convive? Então a gente pode estar utilizando isso na nossa família, certo? A gente reunir todo mundo e se exercitar dentro dos aspectos da ginástica para todos, mas pensando no nosso grupo familiar. E a vivência da ginástica para todos, ela aponta que a sensação de pertencimento e o papel social são importantes para a saúde dos praticantes. Assim, sua vivência busca estimular o autocuidado e a autonomia e a diversão e o bom humor. Então, é essa questão de pertencer, né? Eu pertenço a um grupo, eu contribuo com esse grupo e nós nos movimentamos juntos. E esse é o princípio principal da ginástica para todos e que a gente tem que levar sempre para a nossa vida. Ok? Então, quais são os movimentos que a gente pode utilizar na ginástica para todos? Lembra que eu falei das manifestações diversas das práticas corporais de educação física? Então vamos lá. A gente pode estar pensando nas danças. Então, quais seriam as danças que nos representam a cultura regional? Então, eu trouxe aí para vocês. Olha, na primeira, o frevo, né? Tem aí um movimento aí que eu estou realizando aí para vocês verem que está bem ilustrativo. E um outro movimento a gente pode destacar o forró, né? Que também é um outro elemento aí que destaca também a nossa cultura. Pensando na ginástica, quais são os movimentos? Então, estou ilustrando aí para vocês, ó, a ginástica aeróbica. Então, dois elementos aí de movimentos da ginástica aeróbica, que a gente pode estar jogando o braço para um lado para o outro, realizando chutinhos, certo? Então, são movimentos aí também ligados à ginástica. Em relação às brincadeiras, a gente pode estar observando na primeira aí, ó, a brincadeira de uma amarelinha africana. Então, vê, eu estou resgatando o elemento cultural. Podemos fazer movimentos de alongamentos, como a segunda imagem. Podemos fazer saltos, como, por exemplo, a gente está vendo aí, ó, na terceira imagem, certo? Aqui também, ó, podemos utilizar os elementos de giro, mais uma vez, ó, o elemento de salto na segunda imagem, tá certo? E dentro desse contexto, certo? A gente observa a construção final. A construção final da ginástica para todos, né? Então, vejam aí na primeira imagem, ó, as posturas, as formações. Na segunda imagem também, ó, a gente pode estar dando estrelinha, pode estar fazendo aí alguns movimentos de posições da ginástica, de posturas da ginástica. Um outro aqui, ó, vê que grupo legal, ó, está usando aí alguns movimentos específicos, utilizando elementos como corda, né? E o último, aí uma coreografia em conjunto. Veja que legal. E tudo isso são elementos que a gente pode estar utilizando como forma de exercitação do corpo, mas não esquecer da expressividade. Não esquecer que tem que ser um conjunto. Não esquecer que tem que ser para todos. Ok? Então, qual será o desafio da semana? O desafio da semana é eu escolher uma música legal, ver quais os movimentos que a gente pode utilizar de ginástica com a nossa família ou algum elemento relacionado à dança e vocês tentarem proporcionar algo que seja em grupo, que seja para todos, tá certo? E como reflexão, para a gente fechar o raciocínio, se exercite, você será outra pessoa. Então, quanto mais a gente se exercita, mais a gente transforma a nossa vida. E se a gente consegue transformar a nossa vida, a gente também transforma a vida de outras pessoas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, né? Dessa ginástica aí que vem trazendo essa integração para todos. Espero que vocês se divirtam tentando fazer o desafio aí em casa. Um beijo para vocês e até a próxima.